Boa tarde, candidato. Boa tarde, excelência. Estamos no ambiente de banca. Agora eu vou arguir noções de direito. Vou iniciar por direito penal. Você poderia enumerar, por favor, para mim, quais são as causas excludentes de ilicitude? Excelência, as causas de excludente de ilicitudes no Código Penal, podemos citar a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal. Só um momento, excelência. E o exercício regular do direito. O senhor se lembra de alguma causa excludente fora do Código Penal? No momento não me recordo. Perfeito. Em relação a direito penal ainda, da parte especial, se eu tenho uma situação em que duas torcidas organizadas brigam no estádio, mas eu consigo identificar exatamente as duas torcidas. Então eu sei que são duas torcidas de dois times específicos. Posso falar aqui em crime de rixa? Sim, excelência. Por que o senhor acha que é possível? Excelência, como são duas torcidas diferentes e houve a agressão mútua entre elas, podemos considerar que é um crime de rixa. Agora, prosseguindo ainda em direito penal, parte especial, o senhor consegue explicar para mim quando é que se dá a consumação do crime de extorsão mediante sequestro? Excelência, o crime de extorsão mediante sequestro, ele se dá a consumação no momento do constrangimento que o autor emprega na vítima e a restrição da liberdade. Precisa da obtenção da vantagem para a consumação ou não? Não, excelência, a obtenção da vantagem é um mero exaurimento para a tipificação do crime. Perfeito. Com relação à legislação penal especial, o senhor se lembra da natureza jurídica da colaboração premiada? O que é a colaboração premiada? É uma cautelar? É um meio de prova? É um meio de obtenção de prova? Excelência, a colaboração premiada é um meio de obtenção de prova em que o agente ele colabora fornecendo informações sobre o crime para a autoridade e, à medida que seja efetiva essa colaboração, ele tem benefícios na sua sentença. E em relação a direito administrativo, o senhor poderia diferenciar para mim, naquelas classificações de ato administrativo, ato discricionário e ato vinculado? Excelência, no ato discricionário, a administração pública pode fazer conforme sua conveniência. Já no ato vinculado, a administração pública ela fica presa à lei. Então, ela só pode fazer o que está descrito em lei. Essa conveniência, essa certa liberdade que existe, ela é uma liberdade total ou ela tem algum grau de limitação no ato discricionário? Excelência, ela tem um limite. Qual é o limite? De onde se extrai esse limite? No momento, eu não vou me recordar. Se extrai do mérito administrativo, que é trazido pela lei. Ainda em administrativo, o senhor conseguiria diferenciar para mim a legalidade do direito administrativo da legalidade comum dirigida a qualquer cidadão? Sim, excelência. A legalidade para o direito administrativo, a administração pública só pode fazer o que está descrito em lei, diferente da legalidade presente na Constituição Federal, que o indivíduo ele pode fazer ou deixar de fazer o que não está previsto em lei. Perfeito.
Em relação agora a direito constitucional, o senhor pode me dar um exemplo de controle preventivo de constitucionalidade? Aquele que se dá antes da norma entrar em vigor? Excelência, no momento não me recordo. Vamos lá. Ao final do trâmite de um processo legislativo, esse projeto de lei vai para o presidente da República. Quais são as duas possibilidades que ele pode ter a priori, quando chega um projeto de lei para ele? Excelência, ele pode sancionar o projeto de lei ou ele pode vetar. Perfeito. Quais as hipóteses de veto? Excelência, tem o veto parcial e o veto total. Mas quais as hipóteses... Então, vou reformular a pergunta. Quais os motivos de veto que ele pode elencar? Quais motivos ele pode vetar esse projeto de lei? Excelência, embora eu tenha estudado, não vou me recordar. Ele pode vetar por ser contrário ao interesse público e por ser inconstitucional. Se ele veta por ser inconstitucional, ele não está realizando um controle de constitucionalidade preventivo? Sim, Excelência. Perfeito. Com relação a constitucional ainda, o senhor se recorda, lá do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, quais são as cláusulas pétreas que estão previstas ali? Não me recordo, Excelência. Posso, por exemplo, abolir a forma federativa do Estado? Posso pleitear que algum Estado se separe do resto do país? Não é possível, Excelência. Posso, por exemplo, acabar com algum direito fundamental? Acabar, não delimitar ou regular, mas acabar com o direito fundamental. Posso excluir algum direito fundamental da Constituição? Não, Excelência. As cláusulas pétreas, elas podem ser ampliadas, mas excluídas não. Então, aqui eu dei alguns exemplos, o senhor consegue lembrar quais são alguns exemplos de cláusula pétrea, a partir desses exemplos que eu dei? Conforme Vossa Excelência tinha falado, a forma federativa é uma cláusula pétrea. No momento que me recordo é só isso. Tranquilo, perfeito, satisfeito. Obrigado. Obrigado, Excelência. Candidato, boa tarde, como vai o senhor? Tudo bem? Boa tarde, Excelência. Tudo bem, o senhor? Pois não, tudo bem. Candidato, eu vou arguir o senhor em criminologia. E eu gostaria muito que o senhor, eu gostaria de começar com o senhor, me explicando o que é a teoria dos testículos despedaçados. O senhor já ouviu falar? Sim, Excelência. O senhor pode elaborar para mim? Excelência, a teoria dos testículos quebrados, ela foi criada na escola de Chicago e ela visa reprimir o crime com a forte atuação policial. Forte atuação policial com o intuito de quê? No intuito de prevenir a infração penal, reprimindo a conduta criminosa. E por que ela chama testículos despedaçados, o senhor sabe? Excelência, justamente pela forte atuação policial, pela forte atuação policial, Excelência. Certo. Candidato, o que a teoria dos testículos despedaçados ela teria em correlação com a teoria das janelas quebradas? O senhor consegue me correlacionar as duas? Excelência, a teoria das janelas quebradas, ela foi uma teoria em que eles colocaram um carro em duas... Quem que colocou? O criador da teoria, não me recordo Certo. no momento o nome do expoente, mas ele colocou 2 carros em diferentes regiões dos Estados Unidos e essas regiões, uma região tinha grande índice de criminalidade e a outra região não. E a partir disso ele quebrou a janela do carro e verificou-se que a partir do momento que quebrou a janela do carro, esse carro começou a ser saqueado, começaram a mexer no carro, justamente por esse carro ter tido a janela quebrada dele.
E qual que é a conclusão da teoria das janelas quebradas, então? Excelência, a conclusão da teoria das janelas quebradas é que, dependendo da organização do espaço, do local, e dependendo de como for o local, tende a ter maior índice de criminalidade. Então, a criminalidade, na verdade, a criminogênese, né, o nascimento do crime, ela é em decorrência da pobreza. Essa é a conclusão da teoria. Só da pobreza? Sim, Excelência. O senhor tem certeza disso? Sim, Excelência. Mais uma pergunta sobre o tema. Então, o senhor quer me dizer, em regiões onde nós temos um índice de desenvolvimento humano melhor, então teria, tecnicamente, menos crimes? Ou uma região mais rica, economicamente falando, por exemplo, da cidade de São Paulo, tecnicamente ela seria menos geradora de crimes? Excelência, dependendo da estruturação urbanística das grandes cidades, tende a ter maior índice de criminalidade. O senhor falou da Escola de Chicago, certo? Ela se insere nas teorias sociológicas do consenso ou do conflito? Excelência, a Escola de Chicago é da teoria do consenso. Perfeito. Candidato, o que é a cifra cinza? Excelência, embora eu tenha estudado, no momento eu não me recordo. E o que seria a cifra amarela? Infelizmente também não me recordo, O senhor não Excelência. quer pensar um pouco? Infelizmente não me recordo. Sem problemas. O senhor, nos seus estudos, chegou a ter contato com a síndrome da mulher de Potifar? Sim, Excelência. O que seria? O senhor sabe me explicar? Pois não. Excelência, a síndrome da mulher de Potifar é uma síndrome em que a mulher, quando ela é rejeitada, ela passa a... Excelência, me desculpa, não... Pode pensar. Quando a mulher ela é rejeitada, o senhor não se recorda? Sem problemas. Candidato, o senhor tem familiaridade com a classificação das vítimas? Estudou vitimologia? Sim, Excelência. Então, o senhor sabe as classificações das vítimas de Guaraci Moreira Filho? Especificamente a vítima nata? O senhor sabe me dizer quem que é a vítima nata? Excelência, a vítima nata é aquela que contribui unicamente para a ocorrência do crime. Unicamente? Ela é a única Exclusivamente. causadora? Exclusivamente? Só a vítima nata, então, ela é responsável? Excelência, ela contribui para a ocorrência do crime. O senhor pode me dar um exemplo? Excelência, posso dar exemplo, uma pessoa que frequenta lugares com maior índice de criminalidade e uma pessoa que esteja caminhando com o celular visivelmente ou algo do tipo, posso dar como exemplo a vítima nata. Perfeito. E para Hilário Veiga de Carvalho, agora a classificação dos criminosos. Nós saímos da vítima e passamos para os criminosos, certo? Quem que é
o biocriminoso puro? Quais são as características do biocriminoso puro? Não me recordo, Excelência. Para nós finalizarmos, candidato, quais são as seleções de controle social formal e informal? O controle social é dividido em seleções. Quais são essas seleções, do formal e do informal? O senhor lembra? Pois não. Excelência, do controle social formal, nós temos o primário, que ele é exercido pela polícia, pelo Ministério Público. Nós temos o secundário, que é exercido pelo Poder Judiciário. E nós temos o terciário, que ele é exercido pelo sistema carcerário. Certo. E no controle social informal, nós temos a atuação da igreja, escola, dos amigos que vivem ali em convivência com a pessoa, da família. Perfeito. Eu gostei do senhor, eu quero fazer mais uma pergunta para o senhor. O que é o controle social? O senhor me explicou as seleções. O que seria o controle social? E qual que é a finalidade dele? Excelência, o controle social, ele visa prevenir o indivíduo de cometer crime. São formas que estão ali no convívio da pessoa que visam ela a não delinquência. Certo. Obrigado, candidato. Obrigado, Excelência. Candidato, muito boa tarde. Boa tarde, Excelência. Irei arguir o senhor na matéria de informática. Primeira pergunta: quais são as características de memória ROM? Excelência, a memória ROM é uma memória somente leitura, ou seja, ela não permite alterações. É uma memória que nela ficam armazenadas todos os comandos e operações do computador. Esse armazenamento, ele é definitivo ou pode ser temporário? Excelência, da memória ROM, o armazenamento ele é definitivo. Não é possível apagar, por exemplo? Não, Excelência. Qual a diferença entre software e hardware? Excelência, o software ele é a parte lógica do computador. Posso citar como os programas, os aplicativos. Já o hardware é a parte física do computador. Posso citar como exemplo o mouse, o teclado, a webcam. Vamos lá. Uma empresa, setor privado, por exemplo, com a finalidade de diminuir ali, possíveis invasões nos seus sistemas operacionais, até mesmo para garantir uma maior segurança nos sistemas operacionais, software. Essa empresa, buscando essa finalidade, se viesse, no que seria possível, na sua visão, a contratação de alguém, por exemplo, para trabalhar nesse sentido? Quem seria essa pessoa? Visando a proteção e a segurança desses sistemas, visando evitar a vulnerabilidade desses sistemas. Excelência, a empresa ela pode contratar um provedor de antivírus ou um provedor que trabalhe na área da segurança da informação. Quem que é o hacker?
Excelência, o hacker, ele é uma pessoa capacitada na área da tecnologia da informação, que ele pode agir tanto a benefício de uma empresa, como para o malefício de uma empresa também, ou de um usuário ou de uma máquina. Então vamos lá. Um hacker poderia ser contratado para esse tipo de prestação de serviço por uma empresa? Sim, Excelência. E o que diferencia o hacker do cracker? Excelência, o hacker, ele pode atuar tanto a benefício como a malefício. Já o cracker, ele trabalha só a malefício, invadindo redes, tudo relacionado à parte maléfica da internet. Vamos lá, falando sobre sistemas operacionais. O candidato conseguiria trazer para mim um conceito de o que seria um sistema operacional dentro da informática? Excelência, o sistema operacional, ele é o programa instalado no computador que vai realizar todas as tarefas do computador. É o programa principal do computador. Sem o sistema operacional, não tem como acessar o computador. O candidato conseguiria me citar ao menos 2 exemplos de sistemas operacionais existentes no mercado, inclusive? Sim, Excelência, eu posso citar o Windows e o Linux. Perfeito. Caminhando agora para a matéria de língua portuguesa. Candidato, o que seria um hiato? Excelência, o hiato é uma vogal e uma semivogal em sílabas diferentes. Qual seria um exemplo? Excelência, no momento não me recordo uma palavra para dar como exemplo. O que seria uma proparoxítona? Excelência, a proparoxítona consiste na sílaba tônica na última sílaba da palavra. Um exemplo. Excelência, posso citar como exemplo o país Paraguai, a palavra Paraguai. Tem certeza, candidato? Sim, Excelência. Para encerrar a arguição aqui em língua portuguesa, o que seria um adjetivo? Excelência, o adjetivo é uma palavra que qualifica ou que dá uma qualidade para o substantivo. Satisfeito, candidato. Obrigado, Excelência. Pois vai precisar de um pano aqui para secar o microfone. Bom, em penal você foi bem. As questões que você errou, eu acho que também não são questões que seriam altamente exigíveis que você acertasse. Então, também a gente tem que ponderar isso, né? Até para ser fiel ao seu edital, que exige noções. Entanto que aquela pergunta da rixa, depois que eu fiz, eu falei, errei na mão. Porque, eu falei, fiz merda, não deveria... Porque, na verdade, ali, só para... A rixa, né, o banzé, fuzuê, né, segundo o Nelson Hungria, é uma bagunça generalizada. Então, se você consegue identificar as torcidas, não é rixa. Só que eu falei, não, também não deveria ter perguntado isso, mas eu já tinha perguntado. E passei. Já foi. Já foi, No mais, eu acho que é mais uma questão, né, ele falou, tomar cuidado com o linguajar.
cuidado, se você vai entrar em alguma análise, comigo isso não aconteceu tanto, mas vai entrar em alguma análise de um tema que você não se sente confortável, eu acho que você quis às vezes mostrar desenvoltura em assuntos que você claramente não lembrava. Se você não lembra, eu não sei até que ponto, me parece que não é vantajoso você tratar para depois deixar sem pé nem cabeça. Talvez seja interessante falar daquilo que você está um pouco mais seguro, senão você pode se enrolar na sua própria explicação, né? Com relação a crimes patrimoniais, excludentes de ilicitude, mesmo na sua prova oral, esse esqueminha de teoria do crime, o que é que tem no fato típico? Conduta anexo causal, resultado de tipicidade, quais excludentes de ilicitude? Você deu uma titubeada ali, isso tem que vir muito no automático, porque é o básico, por isso eu comecei perguntando isso. Culpabilidade, o que tem na culpabilidade? Você não precisa saber as teorias do crime, isso não, mas você tem que saber a estrutura básica do conceito analítico de crime de cabeça e o que decorre daí. Isso você tem que saber, você tem que matar. Até porque, como eu tenho menos espaço para aprofundar em teoria do crime, eu não vou poder fugir muito disso na pergunta. Então, e teoria do crime, eu falo, é onde você separa, né, o adulto da criança. Né? Então, se você sabe teoria do crime, você consegue se virar bem. Com relação depois a processo, etc., eu acho que você foi bem mais... deu uma titubeada em alguns pontos, talvez você poderia matar melhor, que eram pontos básicos, né? Toma um pouco de cuidado só, um pouquinho mais de firmeza nas respostas, mas só toma cuidado também para que a firmeza não se transforme em soberba. Então essa dosagem eu acho que é importante. Você certamente você estava nervoso, mas na hora de responder, o seu tom de voz é sereno. Isso eu acho bom. Você pode estar muito nervoso, mas assim, óbvio que a gente sabe que você está nervoso, né? Mas você tem um tom de voz sereno. Então, passa uma tranquilidade. Você não dá para, assim, se a gente não sabe do contexto, não parece que você está surtando, por exemplo, entendeu? Porque o seu tom de voz é ok, isso é bom, isso é positivo. Você fala numa velocidade adequada, tá? E você não... Seria uma prova, eu daria aí para você uma média de 7,5. Aprovaria, né? Talvez lapidar uma ou outra resposta mais básica, de pontos básicos que você tem que matar, mas acredito que com essa prova oral seria aprovado porque você respondeu algumas coisas. Então você mostrou que você tinha a noção do conteúdo e a noção compatível com o que eu posso exigir de você aqui. Tá bom? Sim, obrigado. Fala, meu querido, você está bem? Tá melhor agora? Agora sim. Ó, vamos lá. Você tem... Como é que está o seu estudo de criminologia? Mais ou menos, né? Sim. Eu comecei a focar mais na parte de direito e português deu criminologia um pouco de lado. Aí, você não pode tirar menos do que 50% de criminologia, tá? Mas você tirou mais. É que eu já estou fazendo aqui eu já faço um alerta, porque você tem mais tempo até a sua prova, você não pode ficar sem estudar até lá, né? Uma coisa que eu percebi, que eu estava até falando com o professor Pardal, eu não quero que você fale de forma absolutamente técnica, mas tente falar de forma um pouco mais técnica. Não use quando eles colocaram um carro, você pode falar quando os pesquisadores, é um experimento no qual os pesquisadores, ou então você pode falar onde é um experimento no qual se colocou, fala de forma pessoal, não eles. Por exemplo, eu perguntei, eles quem? Porque se você está falando eles, está se referindo a uma pessoa que você conhece, certo? Eu te induzi a erro de propósito, para depois pegar no seu pé. Mas é porque eu estou fazendo esse papel aqui. Você falou que o crime, então você deu toda a teoria, mais ou menos, mas você deu a teoria e aí você caiu na minha armadilha. Eu falei, então o crime é fruto da pobreza. A criminogênese é fruto da pobreza. E não é. A criminogênese é fruto da desordem social, pela teoria das janelas quebradas. Entendeu? Então você tem que tomar cuidado que você caiu na cama de gato. Cuidado para não confundir o objetivo, a hipótese da teoria com o resultado prático. Na prática, a tolerância zero que decorreu acabou gerando uma criminalização da pobreza. Mas isso depois da aplicação prática na década de 90 em Nova York. Mas a hipótese é desordem gera criminalidade. E é uma teoria que você tem que dominar. Então ali, só cuidado com isso, para não misturar a hipótese da teoria lá, do experimento do psicólogo de Stanford com a consequência prática depois. Não, e assim também,
as origens da criminalidade são tantas que se estuda por características acadêmicas, por necessidade acadêmica. Mas, na verdade, o importante da criminologia, se o examinador te perguntar qual que é a função da criminologia, a profilaxia criminal é manter o crime oferecer subsídios para que se mantenha o crime em fatores aceitáveis, em condições aceitáveis, não é isso, professor? O objetivo da ciência criminal hoje é essa, entendeu? E aí, assim, uma coisa que vocês todos têm que saber, vai cair alguma pergunta sobre classificação de criminoso ou classificação de vítima, vocês têm que ter isso na ponta da língua. Não pode errar classificação de criminoso, classificação de vítima, nem confundir o nome dos autores. Eu perguntei para você, quem é Guaraci... Eu não perguntei, eu ia perguntar, quem é Guaraci Moreira Filho? Ele é delegado de polícia e professor da cadeia. Então você não pode não saber, tá? A mesma pergunta com relação a Hilário Veiga de Carvalho, eu perguntei para você quem são os mesocriminosos, os biocriminosos puros, tem que saber. E com relação às seleções de controle, eu perguntei para você o final, né, as seleções, depois eu perguntei para você o controle social. Você tem que saber o básico da teoria, tá? Eu te daria 60, tá? 6. Você passaria, mas você passaria ali batido, ali bem... Então, por favor, eu quero que você pegue mais criminologia, tá? Cifras. Eu perguntei para você as cifras diferentes. Porque todo mundo, o que é cifra negra? Eu não aguento mais ouvir o que é cifra negra na minha vida. Agora, o que é cifra cinza? O que é cifra amarela? Todo mundo, quando eu pergunto o que é cifra amarela, me responde o que é cifra dourada. Porque vem o brilho... Eu iria responder a cifra dourada. Exato. Confesso. Então, exatamente. Então, por favor, tá? Mais alguma coisa? Cifra cinza, você vai ver que na sua vida é o que acontece muito na Polícia Civil, porque a gente não tem recursos humanos para investigar tudo. É o crime que é reportado, porém não se chega a nenhuma solução, apenas uma solução administrativa, entendeu? Ou seja, é diferente da cifra negra, que o crime não é reportado. Na cifra cinza, o crime ele chega ao conhecimento da autoridade, mas não são tomadas as medidas devidas, aí por diversos motivos, tá bom? André, vamos lá. Depois das arguições, encerrar com informática e português também é brincadeira, né? Cara, vamos lá. Me chamou a atenção algumas coisas positivas na sua postura. Gostei da postura, bacana, adequada. Embora que você tenha necessidade de segurar o microfone com a mão, a outra mão permaneceu ali, relativamente controlada, não demonstrou nenhum tipo de nervosismo com as mãos. Gostei. Tá? A entonação da voz razoável, né? O que basicamente revela a atuação de um investigador, um cara ponderado. Você não pode ser nem aquele cara loucão, falar alto, nem também falar para baixo, que você vai fazer o atendimento no seu plantão policial. É você, em regra, que vai receber a ocorrência ali, conversar primeiramente com a vítima, com os policiais militares, então sempre ponderado. Vai ter um preso gritando na cadeia lá atrás, pedindo comida, vai ter a vítima gritando aqui do lado, vai ter o cachorro latindo, toda a delegacia tem um cachorro, enfim, é um cara ponderado, tá? Então gostei da postura. Com relação às arguições, informática bacana, deu umas respostas coerência, né? Falou sobre a memória ROM, eu perguntei sobre se é a gravação permanente ou não. Gravação permanente, sistema operacional também matou, perguntei os exemplos, deu também de forma correta. Eu fiz eu dei um contexto para você, uma narrativa que eu queria ouvir a palavra do hacker, mas você respondeu, né, na que tange a verificação de vulnerabilidade de uma empresa, por exemplo. Depois perguntei a diferença do hacker e do cracker. Talvez os nossos alunos Pix até estão acostumados, já que a gente gravou esse vídeo, né? Eles mandaram para correção. E depois língua portuguesa também, né? Do hiato, proparoxítona. São matérias que a gente todos basicamente tem um pouco menos de afinidade, só que são matérias relativamente pequenas e que fazem toda a diferença ir bem nessas matérias. Então vale a pena a todos, inclusive, um estudo com atençãozinha especial, que são matérias pequenas e fazem parte do conteúdo programático. E podem colocar a nota de vocês mais lá em cima, à frente, beleza? Mas, no geral, eu gostei da arguição e o conjunto, o conteúdo, com o conjunto postural bacana. Você pode passar lá em cima também com a Karine para buscar o seu distintivo. Obrigado.